Olá! Na reflexão de hoje, nós vamos falar sobre Pedro, um olhar, uma paixão. O sozinho e ferido, cansado e faminto que estão no escuro, em terras longínquas. Hoje, Sexta-feira Santa, um feriado cristão, onde cristãos do mundo todo se reúnem nesse fim de semana para lembrar a Páscoa, lembrar a morte e a ressurreição de Jesus. E a minha reflexão vem convidar você a meditar sobre Pedro, o homem que na véspera da paixão teve um encontro com Jesus nada comum, um olhar nada comum. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 22, verso 61, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou das palavras de Jesus e saiu dali chorando amargamente. Como que um olhar sem nenhuma palavra pode comunicar algo tão grande ao nosso coração? A história de Pedro traz para nós como que o olhar de Jesus trouxe para ele algo tão profundo. A Bíblia diz que Pedro se lembrou, e aquilo é tão marcante para Pedro, porque é ele que conta isso ao escritor de aí, nesse caso Lucas, a Marcos também, que é um outro evangelho que cita. O olhar de Jesus fala tanto a Pedro, que Pedro sai dali chorando amargamente. Meu convite a você hoje é para que você olhasse para Jesus. É para que você percebesse o olhar de Jesus. E no olhar de Jesus falasse ao seu coração a paixão que Jesus teve por você. O olhar de Pedro para Jesus não era um olhar apenas de condenação, porque Pedro se condenava. Mas o interessante de tudo é que depois, quando Maria vai ao túmulo, Jesus diz: diga aos discípulos e diga também a Pedro. Porque não foi um choro apenas de remorso, não foi um pensamento apenas de um fim de semana, mas foi um pensamento de arrependimento, de alguém que decidiu mudar de vida. Fiz errado, Senhor. Não deveria te ter traído. O Senhor me avisou, o Senhor me deu todos os passos de que fazer, mas eu acreditei em mim, eu acreditei no que eu poderia fazer e não ouvi a tua voz. Não pode ser apenas mais um fim de semana onde nós nos compadecemos, paramos, vamos a teatro, vamos a cinema, vamos a eventos cristãos, paramos para assistir televisão, filme de Jesus. Mas na segunda-feira, após a Páscoa, voltamos à nossa vida normal. O olhar de Jesus para nós nesse fim de semana é: diga aos discípulos e diga também a mim, a Neto, que preciso, assim como você, sempre me encontrar nos olhos de Jesus e ver naquele olhar o quanto que eu preciso arrepender dos meus pecados e tomar um rumo em direção ao caminho de Jesus. Não pode ser mais um fim de semana de tristeza, mas sem uma mudança de vida radical. Um olhar, uma paixão. Pedro viu no olhar de Jesus não apenas uma condenação do seu pecado, mas uma oportunidade de ter a sua vida transformada. Pedro viu no olhar de Jesus uma oportunidade de mudar, e a Bíblia diz que depois que Jesus volta e encontra os discípulos pescando e chama-os de volta, e Pedro está ali junto, e depois Pedro passa a ser um referencial da igreja de Jesus, alguém que experimentou a Sexta-feira da Paixão, que experimentou o domingo de Páscoa, mas que na segunda-feira decidiu continuar vivendo para Jesus. O convite de Jesus para nós é para que nessa sexta-feira nós possamos olhar para cada imagem que nos lembra a crucificação e olhar nos olhos de Jesus e ter a nossa vida transformada. Chorar amargamente, mas não como Judas, que chorou assim como Pedro, mas Judas escolheu apenas chorar. Pedro também estava com muito remorso do que fez, assim como Judas. Mas Pedro não ficou apenas remorso, arrependeu do seu pecado e na segunda-feira estava pronto para iniciar uma nova vida com Jesus. Deus te abençoe, tenha um excelente fim de semana, uma boa Páscoa, fique na paz.